A graça e a paz, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos para nossa prosa sobre a pregação do último domingo. Pastor Heber pregou no texto em Mateus capítulo 9, versos 35 a 38, com o título O Ser Humano e Sua Necessidade de Cura. Lembrando que o texto está na descrição do vídeo, pode pausar e fazer a leitura. E essa pregação é a última de uma série de 3. As duas anteriores também foi nesse mesmo texto e agora o pastor traz a terceira pregação, encerrando assim a série que ele propôs em seu coração. Pastor Heber, tudo bom? Tudo bem, melhorando um pouquinho, né? Pegou uma gripe forte, mas agora estamos bem melhor. Verdade, estamos gravando numa sexta-feira, porque o pastor esteve com a... É virose que fala, né, pastor? Tá pegando todo mundo aí. Tá, tem bastante gente da igreja, inclusive, que pegou essa virose. E agora estamos aqui para essa prosa que ajuda a gente a ter mais profundidade em relação à pregação que nós ouvimos no último domingo. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Sarando. Opa, com certeza, sendo curado. Graças a Deus, sendo curado. Durante a abertura da pregação do Senhor, já fez uma distinção entre doença e enfermidade. Poderia discorrer um pouco mais sobre isso pra gente? São duas palavras que aparecem no texto da pregação. Achei muito interessante o que o senhor falou lá, gostaria que repetisse para quem não estava na pregação. Isso mesmo, né? Então, assim, nós estamos acostumados muito a falar de doença, né? Tudo é, tô doente. Muitas vezes a gente não sabe distinguir. É uma pequena distinção, mas ela é fundamental para a gente compreender, né? Ali no caso, ali o texto mostra que Jesus, ao caminhar, né, por todos os lugares, ele parava ensinando, pregando, mas também diz que curando toda sorte de doenças e enfermidades. Uma doença é alguma coisa que você sente. Por exemplo, esses dias estive doente, a gripe me pegou aqui, né? Mas agora esse processo todo de cura, ela vai embora. Uma enfermidade é alguma coisa um pouco mais crônica que a gente tem e que a gente apenas, né, vai sendo tratado com paliativos, como por exemplo a questão de pressão, a questão do diabetes, são enfermidades, né, são doenças crônicas e que você vai sendo tratado, que você vai recebendo ali algo que vai te amenizando essa dor. Então Jesus, para ele, né, não tinha essa distinção, para nós sim. Então, Júlia, é bem interessante a gente pensar, né, a respeito dessas questões, como uma dor de cabeça, por exemplo, né, que é algo que a Bíblia mostra ali que Jesus curou, a sogra de Pedro estava com uma dor de cabeça lá, uma febre terrível, né? Então, houve uma cura de uma doença, mas também havia pessoas ali com enfermidades, hemorragias, né, paralíticos, ou seja, coisas crônicas e que ali dificultavam um pouco a forma dessas pessoas viverem. Reduzia muito a qualidade de vida delas, Com certeza, né? Impedindo que fizesse muitas coisas, né, que quando são, você faz sem nenhum tipo de problema. Verdade. O que ficou claro e explícito na pregação do Senhor é que a cura não é só para uma parte do ser humano. O ser humano está dividido e todas as partes dele precisam ser curadas. Na primeira divisão do Senhor, o Senhor levantou a ideia de cura da alma e colocou a alma como centro das nossas emoções. Isso. No mundo de hoje, pastor, tem muita gente doente de alma? Sempre existiu e parece que hoje, né, ficou muito mais claro, né? Claro, porque, assim, é fruto do pecado, né? Consequências do pecado na nossa vida. Então, quando nós pensamos, né, na cura da alma, é porque nós estamos doentes. Quantos de nós, né, estamos aí realmente enfermos com a nossa alma, né, atribulada, triste, deprimida e tantas coisas assim que acaba impedindo que você desfrute da verdadeira alegria, que você tenha, né, ali pensamentos um pouco mais saudáveis e que você consiga desenvolver a sua vida com muito mais perspectiva. Os nossos sentimentos, né, muitas vezes estão ali abalados e nós nem percebemos. E nós precisamos então de cura. Então Jesus, ele trabalhou essas questões e hoje, infelizmente, né, quantas pessoas estão atribuladas, nem param, né, um pouco para pensar a respeito da sua saúde emocional. E nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional e Jesus, ele realmente tem essa condição, né? Ele está aí para poder nos ajudar para que haja cura nessa nossa área que é tão fundamental. Às vezes a gente ignora, mas precisamos cuidar da nossa saúde emocional. E o Senhor enumerou algumas ocorrências comuns para quem está com problemas na alma, com a alma precisando de cura, ou uma alma doente, né? Sim. Foi complexos existenciais, frustrações e depressão.
Pastor, o senhor está descrevendo aqui metade da população do planeta. Eu creio, né? Eu acho que tem mais da metade, né? É por isso que hoje, né, os consultórios de psicologia, né, estão bem cheios, né? E nós devemos realmente procurar esses profissionais, porque é o meio pelo qual Deus destinou, né, para nós hoje, para que nós pudéssemos passar por essa cura, né? Mas enquanto nós não chegarmos à conclusão que precisamos realmente passar, né, por esse processo aí de cura, e principalmente nessa área, muitas e muitas pessoas elas vão se enfermar, né? Não apenas passar momentos de depressão, momentos de frustrações, mas elas vão realmente mergulhar, né? E isso fazer parte da sua vida, ao ponto de, como nós dissemos, né? Alguns acabam tirando a própria vida porque está emocionalmente desequilibrado, cheio, né, dessas frustrações e coisas que realmente tem nos atacado. E, Júlio, principalmente nesses últimos tempos, né? As coisas hoje, a pressão, o capitalismo e tantas outras coisas em que você tem que fazer, ter, ser, acaba provocando mais ainda esses conflitos dentro do ser humano. Eu gostei da cura que o senhor apontou para isso. Se alguém deseja a cura da alma, busque na comunhão do Espírito e achará descanso verdadeiro. Mas, pastor, que doença a comunhão com o Espírito não cura? É verdade, né? E aí é até interessante se você pensar o contrário, né? Como que qualquer outras coisas, né, que estão fora de nós pode nos curar, né? Principalmente no que diz respeito a coisas que estão lá dentro, que a gente não consegue mostrar para as pessoas, porque as nossas emoções, elas são manifestadas, né, aqui e acolá, mas elas só se tornam ações porque ela se tornou algo real lá dentro de nós. E quanto tempo nós demoramos, né, formulando ali uma ação para externar aquilo que nós estamos passando? Pois é, só o Espírito é que ele sabe, desde o começo. Mesmo quando começa pequenininho ali, ele já sabe, e ele já pode entrar, tratar, curar as nossas vidas. Então, busque no Espírito, não deixe crescer, né, para buscar externamente alguém para que possa te ajudar. Vai ajudar muito e você precisa procurar, mas busca primeiramente no Espírito. Na segunda divisão da pregação do senhor, pastor, ficou cura do corpo. De que maneira, pastor, nós podemos contribuir na nossa busca para com Deus para termos um corpo saudável? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? O que o Criador tem a dizer para a criatura sobre o cuidar do corpo? Primeiramente, nós temos que ter a consciência, né, que esse corpo ele não é nosso, né, é de Deus. Ele nos deu para que nós pudéssemos então estar desfrutando, né? Então, a partir disso, nós precisamos ter a consciência de que se não é nosso, nós temos que preservar. Essa simples consciência já nos ajuda, né, a pensar um pouquinho como melhorar a qualidade de vida e evitar, né, aí com que doenças venham e que realmente acaba nos debilitando. Então, essa consciência ela é importante, né? E nós precisamos então buscar uma vida saudável, né? Ou seja, estar desenvolvendo coisas que venham produzir, né, benefícios para o nosso corpo físico. A maioria, né, das doenças, das nossas doenças, é devido ao desgaste, né, que nós exploramos tanto o nosso corpo e nós então passamos por algum tipo de desgaste, inclusive pensando nas questões emocionais que elas vão refletir nas físicas também. Então, o que nós precisamos é descansar no Senhor, é obedecer, né, aquilo que Ele manda para nós. O apóstolo Paulo, ao escrever para Timóteo, ele fala, tem cuidado de ti mesmo, ou seja, é preciso cuidar da saúde, é preciso você se preocupar com as coisas de conhecimento, mas precisa se preocupar consigo mesmo. E olha que Timóteo, ele também tinha uma enfermidade, como o apóstolo Paulo também. E eles, obviamente, procuraram ali recursos para poder estar se ajustando. Jesus, ele viu, né, que as pessoas ao seu redor, elas tinham essa necessidade de cura. E é claro que ele, naquele momento, ele pôde curar. Mas, mais do que nunca, né, nós podemos aprender com a palavra de Deus como evitar aí o máximo possível para que nós não cheguemos a esse meio, né, essa necessidade assim de estarmos clamando, Senhor, nos cure, né? Mas o Senhor, ele vai nos ajudar assim a partir do momento que nós formos obedientes e procurarmos zelar um pouquinho mais do nosso corpo. Essa parte de cura do corpo, pastor, me faz lembrar de um pregador que foi genro do Jonathan Edwards. O nome dele era David Brainerd. Ele pregou por muito pouco tempo, pregou muito para indígenas, e ele é autor de uma frase que ele ficou doente, ele morreu com 28 anos de tuberculose. E ele é autor de uma frase no diário dele que ele diz o seguinte: Deus me deu uma mensagem e um cavalo.
e eu matei o cavalo. É, Você precisa estar saudável para exatamente. entregar o evangelho, né? Isso Exatamente. vale para missionários, para pregadores, para qualquer cristão que tenha a missão de missionário, de cuidar-se fisicamente para poder entregar a mensagem. A saúde é importante, né, Isso, pastor? com certeza, né? Principalmente se nós pensarmos assim, que Deus tem um propósito na nossa vida. E o propósito maior dele é que a gente possa contribuir de alguma forma, né, com o serviço do reino. E para trabalharmos como servos de Deus, precisamos estar saudáveis, né? Foi bem dito aí, né? Então, que nós realmente precisamos reconhecer que nós precisamos estar, né, fortes, saudáveis, para poder desenvolver uma missão. Algo que Deus nos deu, precisamos cuidar das duas coisas, da missão e de nós mesmos. Na terceira divisão da pregação do Senhor, pastor, ficou a cura do Espírito. De que maneira, pastor, ocorre a cura do Espírito e como perceber que eu estou espiritualmente doente? Essa percepção, né, não é para todo mundo, né? Eu acho que para aqueles que experimentaram um espírito saudável e quando adoece ele percebe, né, que o seu espírito está um pouco doente. Mas também é muito bom a gente pensar naqueles que ainda não experimentaram, porque você pode testemunhar pessoas que têm realmente um espírito saudável, o comportamento, né, a fé, a esperança dessa pessoa, ela realmente te intriga. Então, quando você não tem essa esperança, quando você não tem essa fé, né, você não tem essa tranquilidade, você tem que realmente começar a refletir a respeito do seu espírito. Como que está o meu espírito? Ele deve estar doente, porque eu não estou sentindo as mesmas coisas, né, de alguém que está tão claro para mim aqui que ele está experimentando. Então, se você já experimentou, né, dessa paz do espírito, desse espírito renovado, e que muitas vezes ainda está caindo aí em doenças, né, sendo atingidos aí por doenças, e você está indo para a enfermidade novamente, então é preciso clamar logo o nome de Jesus aí para que você possa ter um espírito restaurado. Vamos lembrar aqui que, né, a fonte de todas essas doenças e enfermidades em nós é o pecado. E aí o pecado, ele realmente, ele entrou na nossa vida, e quando ele é tirado, aí sim, é que nós temos condições de passar por esse processo de cura, tanto da alma, quanto do corpo, quanto do espírito. Então precisamos estar atentos, né, àquilo que a palavra de Deus nos diz, e ver ali os exemplos daqueles que têm alma, né, e espírito ali, e um corpo, né, que é realmente aos olhos de Deus, né, um corpo são, um corpo que realmente é transformado, um corpo que é saudável. Achei interessante que o senhor colocou como evidências de alguém que tem um espírito saudável. Eu citou três, eu sei que tem mais, Sim, mas as com três que o senhor certeza. escolheu eu achei interessante. E se está presente isso aqui, está saudável. Se está ausente, está doente. Esperança, alegria e paz. Exato. Se não há esperança, alegria e paz, é um indício de que essa pessoa está espiritualmente doente. Exatamente. E aí você vai ver, né, que Paulo, ele falando sobre a questão do amor, né, ele fala que aí, né, permanece a fé, a esperança, né, o amor e tal. Então, onde há amor. Quando não há amor, né, você acaba não experimentando essas coisas, né. Então, assim, alguém que está com o espírito saudável é alguém que reconhece o amor de Deus, experimenta o amor de Deus e, obviamente, vai manifestar, né, essas coisas todas, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê ali a conclusão, né, de uma cura, a cura espiritual, o que ela traz para as nossas vidas. Então, nós precisamos, né, estar buscando esse amor de Deus e desfrutar desse amor de Deus, porque ele vai gerar em nós coisas que vai só transbordar a nossa vida no nosso dia a dia e nos trazer contentamento. E se alguém deseja paz de espírito, busque na comunhão com Deus e na luz da sua palavra. Certeza. Pelo que eu percebi na pregação do Senhor, me corrija se eu estiver errado, é a comunhão com Deus que resolve todos os nossos problemas. Certeza. A comunhão com Deus e sua palavra, de fato, vai nos deixar plenamente saudáveis. Seria correto afirmar isso, pastor? É plenamente certo. Inclusive, até assim, por exemplo, o texto mostra ali que Jesus ele percorria todos os lugares, né? E aí as pessoas se achegavam até ele. Tem textos que falam que ele não pôde fazer muitos milagres ali porque as pessoas não creram, não se aproximaram dele. Mas aqueles que se aproximaram dele receberam.
né, receberam aquilo que precisava, era a cura da alma, era a cura física, era a cura do espírito. Então para nós também é da mesma forma. Então não adianta, né, que esperar que nós sejamos curados se nós estamos distantes de Deus, distantes de Cristo. É Ele que é a fonte, né, de toda a cura que nós precisamos no nosso dia a dia e para o nosso corpo inteiro. Então Júlio, Jesus ele se preocupava conosco como um todo. E por isso que, né, ele sempre se fez presente, ele ia atrás, ele percorria. Da mesma forma, ele também está aí atento, né? Só na igreja que Deus está, que Jesus... Não, ele está em todo lugar. Você precisa abrir o seu coração, chegar até ele, e ele então vai transformar a sua vida, vai dar aquilo que você precisa para uma vida saudável. Amém. Muito bem, pastor, não pode faltar nossa pergunta clássica, todo vídeo tem ela. Qual a intenção que foi colocada no coração do Senhor em termos de resposta que o Senhor espera daqueles que ouviram a pregação e que também estão ouvindo esse vídeo? Como que nós, ouvintes, reagimos ou respondemos ao que foi ensinado através da palavra? Ok. Então, acho que, primeiramente, eu gosto sempre de falar isso, né? Nos conscientizar. Conscientizar, né, que esses problemas todos que nós temos é fruto do pecado. Uma vez que o pecado entrou no mundo, nós, como ser humano, como um todo, fomos corrompidos, né? Ou seja, é como se um vírus tivesse entrado dentro de nós. O pecado é um vírus, na verdade, né? E aí, então, ele traz grandes consequências. E depois, quando a gente recebe a Cristo, esse vírus, ele é tirado. Só que, infelizmente, ainda fica algumas sequelas, algumas coisas que ele provocou. Então, é por isso que nós temos ainda essas necessidades, né, de curas ainda física, espiritual, né, e da alma também ali, né? Então nós precisamos realmente ter essa consciência. E a segunda questão é que nós precisamos, né, buscar em Cristo, estar em Cristo. Ele que é a fonte de toda a cura na nossa vida em todas as áreas. Então, se nós estamos em Cristo, nós podemos experimentar, sim, ali o poder dele que cura, tira todas as coisas, mas o poder dele também que nos ajuda a superar todas essas deficiências. Infelizmente, como eu disse, né, o pecado é um vírus, ele deixa sequelas em nossas vidas. Então, quando alguém que tem uma enfermidade, essa enfermidade é crônica, ela fica, mas nós somos curados no dia a dia para poder suportar, superar, né, e poder desenvolver algumas coisas. Então, é preciso ter mais comunhão. Eu espero que você busque essa comunhão com Cristo e que dependa dele, tá bom? As ajudas estão aí, externas estão aí para realmente contribuir conosco. Mas algo bem interessante, né, da cura é que é um ato misericordioso de Deus. Deus olha para nós com misericórdia, mas olha para nós também com graça. Ele quer nos dar alguma coisa. E quando nós estamos nele, buscamos nele, nós podemos receber essa cura tão especial. E a cura, Júlio, é algo bem interessante, né? Porque é um acelerar de Deus num processo, né, de resolver as nossas situações. E aí é por isso que nós devemos, sim, confiar e buscar, né, acreditar que Deus pode realmente nos curar. Isso não quer dizer que ele é obrigado a fazer isso, mas ele pode e ele tem poder para isso. E Jesus fez, né, na vida de muitas pessoas e pode fazer nas nossas vidas hoje. Mas o mais importante é buscar estar próximo dele, porque ele vai cuidar de nós. E a cura perfeita só na glorificação. Só na eternidade. Quando não haverá doença, Exatamente. morte. Mas o processo... Enquanto nós estamos aqui, né, e é por isso que eu coloquei ali também, né, que a cura do espírito nós podemos já experimentar agora, a partir de agora, né, e ir crescendo nela. Mas a cura física, emocional, aí a gente ainda vai ter momentos que a gente vai precisar, vai estar enfrentando, vai vir, né, várias coisas que a gente precisa se livrar. Se livra de uma aqui, mas aparece outra lá. Só na eternidade é que não vai ter mais nada. Graças a Deus por isso. Amém. Bom, pastor, obrigado pela sua participação mais uma vez, pelo seu tempo dedicado. Que bom que o senhor melhorou. Amém. Gente, o pastor estava com a voz assim, sabe, no telefone bem... irreconhecível. Bem fraquinha. Agora está bem, graças a Deus. Muito bem, amados. Terminamos assim o nosso vídeo. Gratidão para você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, pelo seu like, pelo seu dislike, pelo seu comentário, pelo seu compartilhamento. Fique à vontade para fazer aquilo que você sentir no coração que deva fazer. Forte abraço para você. Lembrando que o nosso culto é na 8ª Igreja Presbiteriana, o endereço está na sua tela e ele acontece todo domingo às 19 horas. Você que mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é bem-vindo para adorar a Deus conosco.
Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Papai do Céu permitir. Tchau!